Sagrada é uma caixinha de surpresas. Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem. Descubra agora no programa A Bíblia Responde, com João Salgueiro. Estimado amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Bíblia Responde. Este é o programa Bíblia Responde, o programa feito para responder às suas dúvidas e inquietações relativamente às Sagradas Escrituras. Eu sou João Salgueiro e quem responde às suas perguntas é o pastor Felipe Dumbi. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, João. Bem. É muito bom estar aqui com você e falarmos da Palavra de Deus para os nossos estimados ouvintes que sempre nos acompanham aqui na 93.9 e que Deus abençoe você, estimado ouvinte, e lembre-se, aqui você pergunta e a Bíblia responde. De facto, e é também um prazer, pastor, tê-lo aqui nos nossos Com estúdios. certeza. Pois é. Já disse, este é o programa Bíblia Responde. Você pode participar mandando a sua mensagem no 923 89 21 77. E também já temos a nossa linha telefônica aberta para você ligar. Ligue para nós, fale conosco no 923 50 91 24. Queremos também fazer lembrar ao nosso estimado amigo ouvinte que a Rádio Adventos tem disponível cursos de estudos bíblicos. Nós temos os cursos disponíveis de Daniel e também de Apocalipse. Caso você tenha algum interesse em aprofundar o seu conhecimento destes dois livros que são tidos como de difícil compreensão, basta você enviar a sua mensagem para o 923 89 69 63. Este é o programa A Bíblia Responde. E vamos assim começar com o nosso bloco de questões. Quem escreve para nós é o André Paulo. Ele escreve a partir do Benfica e pergunta o seguinte: Pastor Felipe Dumbi, o que devo fazer para estar ou me sentir mais perto de Deus? Pastor Felipe. Alberto, não é? Exatamente. Ok, amigo Alberto, é uma ótima questão que você faz. O que você pode fazer para exatamente estar mais perto ou mais próximo de Deus? Sabe, na Bíblia nós temos alguns textos que ajudam-nos a perceber de como é que o que nós podemos fazer para estar mais perto de Deus. E eu gostaria de ler aqui o texto, não vou ler todos os textos, alguns textos eu vou exatamente recomendá-lo a ler por causa do tempo, mas na verdade deixa-me aqui ler o texto bíblico o texto bíblico aqui de Hebreus. Vamos começar com o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25, o texto bíblico diz assim. E aí onde você estiver, Ok. nosso estimado ouvinte, não importa se está dentro do táxi, caso esteja no táxi ou no seu local de trabalho e tenha ali o seu telefone ou a sua Bíblia no telefone, também nos acompanhe nesta leitura. E se estiver no seu local de trabalho e haver tempo para você poder acessar ali a Bíblia online, pode abrir a internet e também nos acompanhar neste estudo. Ok, diz o seguinte, João. Hebreus 10, 25. Essa é a minha versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Então aqui quem escreveu exatamente foi Paulo, o autor dessa epístola aos Hebreus. Então de uma forma resumida, aqui é dizer ao nosso estimado ouvinte que Hebreus capítulo 10, 25 sugere-nos a ideia de não deixarmos de congregarmos com as outras pessoas, ou seja, de termos o culto de adoração a Deus, de adorarmos a Deus como um corpo, ou seja, de forma unida com outras pessoas. Ali exatamente nós estaremos em comunhão com o eterno e incomparável Deus. Então, de uma forma muito clara, o primeiro aspecto que eu poderia aqui intitular como primeiro aspecto para nos aproximarmos de Deus é exatamente participarmos regularmente aos cultos de adoração à igreja. Isto é participação frequente ou constante à igreja. O segundo que eu poderia aqui fazer referência é testemunharmos a respeito de Cristo. Muito bem. Segundo é testemunharmos a respeito de Cristo. Isso com base a Marcos capítulo 5, verso 19 a 20. O terceiro é exatamente, eu estou fazendo assim, não em ordem, não aqui em ordem, mas de forma aleatória, não é? O estimado ouvinte, o importante é compreender esses aspectos. Não que sejas rigoroso, não que você encare de forma rigorosa como primeiro aspecto sendo este que eu apresentei. Mas eu estou fazendo referência de primeiro no sentido de buscar os outros e fazê-lo compreender. Então, primeiro, falei de frequentar regularmente a igreja. Segundo, testemunhar a respeito de Cristo. Terceiro, levar uma vida de oração. Isso com base a 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 e Colossenses capítulo 4, verso 2. E falei do terceiro. Quarto aspecto, estudar a Bíblia constantemente. Isso de acordo com o que Jesus falou em João capítulo 5, verso 39. João 5, verso 39. Claro que eu poderia colocar o estudar a Bíblia em primeiro lugar ou como primeiro aspecto. Por isso que eu disse, não considere aqui a ordem. Então, mais importante são os aspectos que você precisa levar em conta. Estudar a Bíblia todos os dias, João 5,39, orar todos os dias, Colossenses 4,2, Colossenses 4,2, 1 Tessalonicenses 5,17, frequentar sempre a igreja, Hebreus 10, 25 e, por último, o quarto, exatamente testemunhar a respeito de Cristo, Marcos 5, 19 a 20. Se você fizer isso, você perceberá que você vai se aproximar cada vez mais de Cristo e você terá uma comunhão muito íntima com Deus. Deus, muito bem, pastor. E agradecemos também ali a questão do nosso amigo ouvinte. Esperamos que tenha sido clara aqui a resposta dada. E não hesite, caso tenha mais alguma dúvida qualquer que gostaria de ver respondida, mande para nós que a Bíblia responde. A nossa próxima pergunta, quem faz é o Arthur Feliciano. Ele escreve o seguinte: tenho uma dúvida. Pastor, será que, na verdade, os que adoram no primeiro dia da semana não vão para o céu? Primeiro dia da semana, indubitavelmente, é uma referência ao domingo. Exato. A Bíblia nos apresenta uma forma exatamente de salvação. Ninguém pode dizer de que a salvação, as pessoas serão salvas por não comerem, por exemplo, a carne. Não. Vamos poder, nós não podemos fazer esse tipo de argumento, que as pessoas serão salvas por não comerem a carne, as pessoas serão salvas por não comerem, por exemplo, vamos falar aqui do coisa, por não comerem, por exemplo, o ovo ou qualquer outra coisa. Não. Existe exatamente uma descrição atinente a esse aspecto de salvação. E isto nós encontramos aí em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Deixa-me aqui ler o texto de Efésios
Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 8 a 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nem podemos afirmar de que eu serei salvo por causa das boas obras que eu pratico. Ou seja, a salvação, de acordo com o que Paulo escreveu em Efésios 2, especialmente verso 8 e 9, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não existe outro, é mesmo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a questão de dizer de que os que guardam o primeiro dia não serão salvos, isso não é verdade, João. Haverá muitas pessoas que serão salvas, mesmo que um dia adoraram no primeiro dia da semana. Então, é dizer aqui ao nosso estimado ouvinte que fez a pergunta, de que no final dos tempos, um pouco antes da volta de Cristo Jesus, haverá exatamente um soar, ou seja, um apelo relativamente ao texto de Apocalipse 18, verso 4, de pessoas que estão em outras denominações, que exatamente ouvirão a voz de Deus e sairão dessas falsas denominações e acabarão se juntando ao povo de Deus, à igreja de Deus. E aí, esses estarão recebendo a segunda vinda de Cristo como um corpo de forma unida. Então a salvação não é exatamente por um outro aspecto, um outro elemento, a não ser pela graça mediante a fé que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. E enquanto não soa a segunda trombeta, enquanto Jesus não vem, pastor, aqueles que estão nestas congregações, nestas denominações, e que alguns já conheceram a morte, como é que fica? Alguns já conheceram a morte. Olha, que uma vez adoraram no primeiro dia, não é? Exatamente. Exato. E aquilo que eu dizia de que haverá muita gente salva porque um dia adoraram no primeiro dia. Porque alguns estavam alguns estavam na ignorância. Isso à luz de Atos capítulo 17, verso 31. Alguns estavam na ignorância, alguns não sabiam. Alguns por seguirem os seus pais, alguns por uma questão de obrigação, mas alguns fizeram mesmo sabendo que, por exemplo, o sábado é o verdadeiro dia de adoração a Deus, com base a Êxodo 20, verso 8 a 11. Mas alguns, negligenciando essa ordem ou a declaração de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, acabaram continuar tendo o primeiro dia da semana, o domingo, como o seu verdadeiro dia, seu dia santo. E claro que estes, em um momento de sua vida, o Espírito Santo falou ao coração deles. Até o Espírito Santo fala ao coração de todos nós. E se ignoraram, então aí estes resolverão seu problema com Deus. Mas há alguns que de facto estarão no céu, porque um dia adoraram ou tiveram um dia oficial, o primeiro dia da semana, como seu dia santo e de adoração. Mas acima de tudo, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras e descobrimos que realmente o verdadeiro dia do Senhor de adoração a Deus, adoração a Ele, é o sábado, então eu tenho que considerar o sábado como dia oficial meu para adorar a Deus e não um outro dia, porque a Bíblia assim afirma que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor, o sétimo dia, não o primeiro dia. Ok, muito bem, pastor. Uma outra questão, pastor Felipe, quem coloca esta questão, quem faz a pergunta é o nosso amigo ouvinte Euclides Gouveia, e ele pergunta o seguinte: pastor, uma pessoa que já viveu uma relação conjugal e por conta das circunstâncias da vida perde o seu cônjuge, como se manter ausente do prazer sexual, mesmo sendo adulto?
É possível? Olha, pessoas nessas condições perdeu o cônjuge por questão de morte, não é? Ele fez Por outras aí razões. Não justificou qual a razão, mas Ok. por alguma circunstância da vida, então perdeu o cônjuge. Ok. Vamos ler o texto aqui de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ver o que é que Paulo escreveu a respeito disso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira, Uhum. Coríntios, capítulo 7, versículo. Vamos ler aí os versos. Deixa pegar aqui os versos. Já encontrei aqui. Ok. pastor. Ah, 7. vamos ler os versos. Verso 9 até ao verso 11. Ok. Ao estimado ouvinte que nos acompanha, participe também ligando para o 923 50 91 24. Nós estamos à espera da sua ligação para que você exponha a sua questão. Vamos então ler a 1 Coríntios 7, versículo 9 a 11. a 11. Aqui na minha versão, pastor, diz o seguinte: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Continuo? Até 11. Até 11. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Ok. Em outras palavras, o que é que nós podemos entender aqui pelo que Paulo escreveu? Se a pessoa não consegue exatamente assegurar-se, se a pessoa não casada, é claro, a pessoa não casou, a pessoa é solteira e não consegue assegurar-se, essa pessoa não consegue ter o domínio próprio, então que essa pessoa se case. Que não leve uma vida de ficar aquecendo-se, esquentando-se. Tanto que a palavra hebraica, a palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra grega para abrasar-se, exatamente transmite-nos a ideia de aquecendo-se, esquentando-se, excitando-se inclusive. Então, caso alguém não se domine, então que essa pessoa case. Por quê? Paulo dá a resposta, porque melhor é casar do que viver abrasado, ou seja, do que viver a aquecer-se, esquentar-se, ou até mesmo a excitar-se, porque algumas pessoas, mesmo não casando, acabam caindo na prática da masturbação. Aqui também, pegando o termo abrasar. E veja que o verso 10 vai dizendo de que, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então, aqui é um conselho relativamente a pessoas casadas que não se separem. Se o homem vier a separar-se da mulher ou a mulher separar-se do homem, então que nenhum deles case. Então, que fiquem solteiros a vida toda. Ou então que se reconciliem. Agora, se perdeu o cônjuge, nesse caso, se é o homem, né? Este é um irmão que fez. Sim. Perdeu a mulher, não é? Se perdeu a mulher por questão de morte ou uma outra situação que exatamente ele não venha ferir os princípios divinos ao casar com uma outra pessoa, então isso aqui não é nenhum problema, não entra em contradição com a Bíblia. Se de facto perdeu a mulher por causa de morte ou uma outra situação que ele ao casar-se não fere os princípios da palavra de Deus, então não há nenhum problema. Mas se
perdeu a mulher por uma situação que, vamos dizer, ele realmente decidiu separar-se, então que ele não case. Que ele não case, fique solteiro. E se pensar, melhor é pensar em voltar com esta mulher que ele mesmo perdeu. Se há ainda formas de voltar com ela. Se foi por uma outra condição, morte ou outra coisa, então, que não fere os princípios da palavra de Deus, então pode casar-se novamente. Se for adultério, a mulher adulterou, claro que aí houve separação, claro que o homem pode casar novamente. Está livre, okay. Completamente livre. Muito bem, pastor. Então, nosso amigo ouvinte, esperamos que a resposta que dada à luz das Sagradas Escrituras tenha sido clara e que possa então atingir, não é, a sua compreensão. Nós vamos seguir com o nosso programa. Este é o seu programa A Bíblia Responde e você pode ainda participar ligando para o 923 50 91 24 ou mandar a sua mensagem no 923 89 21 77. Pastor, a nossa próxima pergunta, quem faz é o Arthur da Gama e ele começa da seguinte maneira: pastor, os que adoram no domingo têm vários pastores que também estudaram a Bíblia. E o porquê que eles não entendem o sábado? Na verdade, existem muitos pastores e até, vamos falar, de padres que realmente têm o conhecimento genuíno a respeito do sábado, de que o sábado é o dia de descanso, é o dia santificado, expressões que a Bíblia usa, dia abençoado. Essas expressões encontramos aí em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, e também encontramos lá em Deuteronômio capítulo 5. Além do mais, nós temos uma compreensão mais alargada a respeito desse assunto do sábado, também com os textos de Êxodo 31, verso 13, Êxodo 31, verso 13, e inclusive Levítico, lá em Levítico capítulo, aí em Levítico capítulo 5, exato. E além do mais, temos esse entendimento com relação a Ezequiel, isto mesmo, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. E estende-se ainda até lá em Isaías 66, verso 22 a 23. Temos muitos textos no Novo Testamento, Lucas 4, verso 16, Marcos capítulo 2, 27 a 28. Ainda temos texto em Atos 18, Atos 17, enfim, Lucas 23, 54 a 56. Então, na Bíblia tem mais de 100 textos que falam a respeito do sábado, João. E muitos pastores que, de facto, têm o domingo como dia oficial, eu uso essa expressão, para fazer compreender o nosso estimado ouvinte, consideram o domingo como dia oficial de adoração. Eles conhecem, eles entendem, muitos deles entendem, mesmo padres. E só para dizer aqui, João, uma vez nós estávamos evangelizando e fomos a uma paróquia? Exato, uma paróquia aí dos católicos, claro. E conversamos aí com o catequista. Okay. E aí o catequista, falávamos a respeito do sábado. Foi há muito tempo atrás, levamos o folheto, você decide entre o sábado e o domingo. Sim. E aí fomos conversando, e aí ele abriu-nos o jogo de que, olha, na verdade, particularmente ele dizia que particularmente eu respeito, sim, o catecista, eu respeito o sábado. E quando chega o dia do sábado, eu mesmo paro tudo e não faço absolutamente nada. Eu guardo o sábado. Mas aí nós perguntamos por que não ensinam isso ao povo. Ele disse, não podemos fazer isso, porque se fazermos isso, nós acabaremos estragando, vou usar aqui a expressão, o nosso negócio.
Então, com certeza. Isso foi realidade, João. Pastor, o ensino do então, domingo, desculpa, por isso que ele disse que nós preferimos guardar nós e não ensinar ao povo. Mas eu também, para além desse testemunho vivo, eu também já ouvi pessoas que contaram de que há padres que já chegaram de confessar de que realmente eles também guardam o mesmo sábado, mas só não podem ensinar ao povo. Mas também até eu já assisti vídeos, acompanhei vídeos no YouTube, você pode pesquisar, tem aí alguns vídeos de padres que declararam que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor, até em público. Existe um vídeo aí no YouTube de um padre declarando publicamente, diante de muitos outros padres. Então eles conhecem. Eles sabem muito bem disso. E Deus um dia vai exatamente tomar conta deles. Mas também não se torna pecado você, conhecendo a verdade, não ensinar o povo, ensinar o contrário. Aliás, até que é bíblico, não é, pastor? O livro, se não estou em erro, o livro de Mateus, diz que ai daqueles ou ai daquele que retirar, útil ou acrescentar. Exato. A letra da lei. Já se torna também pecado. Exato. Mateus capítulo 5, verso 17 a 18. Exato. E quando a pessoa conhece, mas não apresenta a verdade, mas apresenta o erro, então essa pessoa está cometendo o pecado contra Deus. E essas pessoas, de acordo com Romanos 14, 12 e Eclesiastes 12, 14, um dia farão parte do tribunal de Cristo. Deus o julgará. Muito bem, pastor. O nosso tempo já se foi, pastor Felipe Dumbi, também ao nosso estimado amigo ouvinte que diariamente nos tem acompanhado nesta nossa programação da 93.9. Este é o programa A Bíblia Responde. Estamos assim a colocar um ponto final, mas não queremos sem antes agradecer o carinho da sua audiência, desejar assim que tenha um dia cheio de bênçãos. O nosso programa volta amanhã. Que Deus o abençoe e assim também pastor Felipe Dumbi. Não se esqueça, este é o seu programa A Bíblia Responde. Pergunte e a Bíblia responde. A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas. Há muito por se desvendar neste manual criado por Deus para o homem, no programa A Bíblia Responde.